Rapaz, quase que eu atraso a live. Tava ouvindo um James Brown aqui. Aí deu uma desconcentrada. James Brown é puxado. Seguinte, gente, todo mundo faz live. Mais uma edição no ar aqui na Orfeu Digital. E atenção, gente, prioridades, hein? Prioridades nesse país. Futebol voltou, prioridades. Tô aqui, ó, a camisa do Juventus. Tá bom, gente? Prioridades, né? Tiramos lá o hospital de campanha de um dos estádios para ter mais espaço para jogar futebol, né? Prioridades. Porque é complicado, né? De repente você tá lá jogando bola, a bola bate no soro de uma pessoa que tá lá internada, bate no monitor lá de UTI, né? Desconfigura o negócio, a pessoa morre de bolada. É complicado. Então, prioridades, né, gente? Futebol, né? Vamos lá. Mais uma semana de Todo Mundo Faz Live. Semana passada foi muito legal com o Ice Blue, foi da hora. E já vou adiantar aqui quem vai estar aqui semana que vem. Semana que vem, 2 horas também, nesse mesmo bate-canal. Teremos Nina Fidelis, jornalista do Brasil de Fato. E teremos Theo Werneck, DJ, músico, compositor, bluesman e tudo mais. VJ também, né? Foi VJ o Theo Werneck. E o Theo Werneck trabalhou no Telecurso Segundo Grau, várias aulas lá de física, matemática. Muito bom. Nessa semana a gente tem Foquinha, que já está aqui. Já te vi, Foquinha, já te pesco aí. E na sequência a gente vai ter Felipe Pipeta. Felipe Pipeta é músico e ele tocou faz alguns dias num desses shows drive-in. Esses shows que estão rolando aí nos estádios. Ele tocou num desses shows, deve ser uma loucura, porque o cara tá no palco, ele olha pra frente, ele só vê carro, né? Então vou saber dele aí. Novo normal. Pra repetir a tag do momento. Novo normal. Hashtag novo normal. Vamos ver o que que vai dar esse novo. Oi! E aí, Oi, Foquinha? fui pegar meu fone. Desapareci por causa disso. Deixa eu só colocar aqui, peraí. Chamei de surpresa, assim, meu. Foi assim, ó, pá, sem avisar. E aí, tudo bem? Quanto tempo, hein? Nossa, muito tempo. Adorei esse De- convite. Pô, demais. Essa história é muito legal, te acompanho. Putz, eu lembro de você na Abril. Sim. A gente não era tão próximo e tal, né? É, Mas eu lembro que você era amiga da Natália, que trabalhava comigo. sim, Então a gente se trombava ali nos corredores, direto e tal. sim. Nath é Nessa. grande amiga até hoje. Pois é. Isso aí é o que? É 2011, talvez? Olha, 2000 eu e... trabalhei na Abril muitos anos, né? Eu entrei em 2009, fiquei até Sim. 2000 eu entrei em 2008, fiquei até 2010, saí, voltei em 2011 e fiquei até 2014, até fim de 2014. Ah, entendi. Entrei em 2009 também. Então é por aí, aquele saudoso refeitório. Muito bom. É, sim. Eu estava falando agora dessa questão dos drive-ins, né? Esses shows e tal que estão rolando aí. Eu vou conversar com o Pipeta sobre isso. Você já foi em algum, não? Ainda não. O que que você está achando dessa movimentação doida aí? Eu acho muito louco, né? Porque é isso, né? A galera tá tendo que se reinventar, tá tendo que pensar em novas formas de fazer isso. Eu acho legal por um lado, mas por outro eu acho um pouco complicado porque você restringe muito o acesso, né? Quem Uhum. só tá lá é só quem tem carro, só quem tem condição de ter um carro ou de ter, né, de alguma forma estar com um carro lá dentro. E também os ingressos são um pouco caros, né? Então eu Sim. achei um pouco complicado nesse aspecto, assim, né? Não é muito acessível para todo mundo. Então eu tô curiosa para saber como é que vão ser os shows acessíveis, né? Total, eu vi esse que tá rolando no Pacaembu agora, né? Que desmontaram lá o Sim, hospital, aquela coisa toda, tá rolando no Pacaembu agora, um bem grande. Todo dia tem show e tem cinema. A meia entrada é R$ 205. sim, é muito caro. E aí você Puxado. fica. E aí eu fico pensando, ficar assistindo o show dentro do carro, me dá um nervoso, porque eu gosto de show por causa daquela energia de você ter outras pessoas do seu lado, você tá lá Sim. esmagado, gritando, né? Enfim, eu acho que essa coisa de estar dentro do carro é um pouco esquisita, mas é uma maneira aí, né? Enfim, de ficar, ser seguro, né? Mas não É. sei. Eu vi também que tá rolando um movimento aí daqueles shows com que as pessoas ficam dentro de bolas, né? Que eles fizeram Já vi. lá nos Estados Unidos, lá no negócio do Jimmy Fallon.
E aqui pro Brasil estão falando, há um boato, não sei se é real ou não, de que a Fazenda vai ser assim, que o público do reality show que for assistir a Fazenda vai estar dentro de bolas. Eu já tô imaginando os memes no Twitter já. Nossa senhora, que beleza, que beleza. Não, é muito doido. Eu tava falando com uma amiga também hoje, a Cíntia, se bobear, ela tá aí nos comentários aí. Ela foi ver um stand-up comedy no drive-in. Só que o stand-up, ele tem uma coisa que assim, o riso provoca o riso, né? Então você ri não só da piada, como das pessoas rindo, e não tem isso. Sim, você não ouve, né? Meio estranho. Quer dizer, ouve, Total, né? Mas assim, total. é meio esquisito, né? Sei lá. Agora, É, o drive-in para cinema é algo que é muito antigo, né? Engraçado voltar. sim, Que é uma coisa que eu acho que a gente não imaginava que ia voltar, né? E aí faz mais sentido, né? Se assistir sim. ali um filme dentro do carro e tal, acho que, né? Mas sei lá. Vamos acompanhando os próximos capítulos. Foquinha, enfim, você já falou sobre a Capricho aí, dessa época de abril, que acho que é muito importante para a sua formação, né? Enfim, você passou muito tempo lá, né? Lá, como é que foi a sua trajetória? Você entrou ali já como repórter, você foi como estagiária, como é que foi o seu crescimento lá? Eu entrei como estagiária, eu fiz aquele processo seletivo enorme da Editora Abril, não sei se Uhum, você lembra, que era aquele processo que se passava por várias etapas, você nem sabia onde ia dar, né? Porque você fazia para sim. trabalhar em qualquer lugar na Editora Abril, né? Era aquele sonho de trabalhar na Editora Abril, e eu, Uhum, louca para trabalhar em revista, fiz o processo e no final me direcionaram para Capricho. E aí eu entrei como estagiária, já nichada no entretenimento, porque lá era dividido por editorias, né? Então sim. já fui como estagiária de entretenimento, mas o estágio lá era como o trabalho de um repórter normal, né? Então eu era repórter e aí quando eu me formei não tinha vaga para me efetivar como repórter de fato na redação, porque você dependia de vagas, né? E aí eu tive que sair, muito triste, mas eu acabei, por causa disso, acabei trabalhando na Rolling Stone Brasil, que era um sonho para mim, não imaginava. E aí trabalhei na Rolling Stone por um ano, mais ou menos, e nesse meio tempo rolou uma vaga na Capricho de repórter, me chamaram para voltar, e aí eu voltei. Aí fiquei, né, de fim de 2010 ali até final de 2014, e nesse tempo de repórter eu virei editora assistente, aí virei Uhum, editora e fiquei lá como editora até o final. E lá eu fiz de tudo, né? Eu cuidava, eu comecei fazendo a revista, e aí sim. cuidava de toda a editoria de entretenimento da revista. E depois, como uma estratégia, peguei aquele momento que a revista começou a enfraquecer, era quinzenal, virou mensal. Sim. E começou a Capricho começou a ver estratégias para bombar o online. E eu fiz parte da equipe que criou a TV Capricho, que criou essa parte online. E aí, no remanejamento ali, eu fiquei só com uma coluna na revista, que era o Rolê com a Fê. Engraçado, né? Porque não me chamavam de Foquinha. E e fiquei fixa na internet, né? Então virei editora de entretenimento na internet, apresentadora da TV Capricho e com um pezinho ali na revista ainda. Então eu fiz de tudo, né, lá. Não, total. E você pegou essa parte importante do meio que do nascimento, vamos dizer assim, do online, né? Tanto é que É, depois a marca virou a maior marca teen do mundo, né? Que loucura é essa, né? sim. E eu lembro, enfim, eu também estava lá na Abril, em outros núcleos, eu lembro que era um desafio muito grande, né? De repente convencer pessoas a fazer determinadas coisas, né? Que pareciam óbvias, mas na cabeça de algumas pessoas não. Mas foi um desafio muito grande e nesse sentido, como é que deu o seu clique de, tá, agora eu vou fazer as minhas coisas e vou, né, vou sair da Capricho, vou seguir o meu rumo aqui. Como é que foi nesse contexto para você? Aos poucos lá eu fui gostando cada vez mais dessa parte de vídeo, né? Era algo que eu não gostava de fazer, que eu descobri na Uhum, Capricho fazendo, e aí comecei a gostar cada vez mais. E na Capricho eu já tinha feito de tudo, já tinha feito evento, já tinha feito revistas, já tinha feito TV, internet, já tinha feito de tudo. Então eu estava no momento que eu queria mudar, queria evoluir, assim, e eu senti que lá eu não tinha muito mais para onde evoluir, além do que eu já fazia, né?
Uhum. E a minha próxima etapa era ser mais um cargo mais de chefia, assim, de direção, de edição geral da revista e tal, e não era muito o que eu estava querendo naquele momento. Sim. Então, eu pensei, bom, eu tinha uma vontade muito grande para TV naquele momento, e aí eu pensei, bom, ninguém vai me tirar daqui, né? Ninguém vai falar, ai, como você é ótima, vem cá trabalhar com a gente. Então eu pensei, vou pensar num projeto e tentar apresentar esse projeto. Pensei num projeto de entrevistas, que era o Desafio da Foquinha, e aí tinha o projeto todo estruturado e tal, já estava até pensando em fazer o piloto, mas aí eu pensei, meu, eu não tenho para quem apresentar, porque eu não tinha contato na TV. E aí, eu conversando com pessoas da área, amigas minhas e tal, eu falei, meu, eu vou lançar na internet e jogar, e isso no ar talvez seja mais fácil as pessoas verem e entenderem e toparem e Sim. entrarem nessa. E aí joguei no YouTube, só que o YouTube naquela época não era o YouTube de hoje. A gente via. Eu não tinha aquela vontade de ser youtuber, porque eu nem imaginava que isso podia acontecer. Né? Então não Uhum. tinha o termo youtuber, tinham youtubers muito grandes e não imaginava, não tinha ninguém, não tinha um youtuber de entretenimento, que era o que eu gostava de fazer e tal. Eram muito youtubers nichados da beleza, da zoeira e tal, enfim. E Uhum. aí eu joguei lá só para ter uma plataforma. E acabou dando certo, assim, acabou que, né, foi vindo um público, porque eu fui a primeira pessoa ali, youtuber mesmo, uma pessoa, um youtuber, a fazer entrevistas com pessoas que não estavam na internet, que não eram youtubers, não estavam ali naquele universo, que eram artistas e tal. Claro. Então, acho que isso chamou atenção ali naquele momento e aí começou a rolar, assim, de público mesmo. E aí, ao longo, eu fiquei com muito tempo com o Desafio da Foquinha no canal, tipo, quase um ano, Uhum. porque eu demorei para entender que, tipo, não preciso de uma mídia para pegar meu projeto, eu posso fazer a minha mídia, né? E aí, depois de um tempinho, eu comecei a fazer outras coisas dentro do canal, além do Desafio da Foquinha. Tá. E acho que você consegue fazer uma coisa muito legal, que é justamente essa coisa de aliar a informação às brincadeiras que a internet pede, né, aos Uhum. memes. Você consegue fazer bem esse jogo. E muita gente que chega agora no YouTube, principalmente os mais jovens, não vão ter essa vivência de redação, né? Eu acho que Uhum. isso falta muito para essa galera, essa coisa de, olha, jornalismo, isso aqui, você quer fazer graça, mas ó, antes de fazer graça tem que fazer isso aqui. Acho que falta Uhum. muito isso, né, para essa galera que vai chegando agora do nada, né? Nossa, eu acho que falta mesmo. Eu acho que é um diferencial até do meu canal, né? Como você estava falando. Acho que se for pegar as entrevistas que eu faço, não é só pelo view ali, não é, né? Sim. Não é só fazer qualquer coisa com um artista, né? E também meus vídeos têm essa entrevista, né? Meus vídeos sobre temas dentro da cultura pop, informativos e tal. Uhum. Eles tem todo um trabalho de pesquisa, um trabalho de apuração de texto, um trabalho de roteiro e tal. Então, não é só ligar a câmera e sair falando, até porque isso é um pouco irresponsável. Então, isso é meio complicado para quem não tem essa vivência, porque às vezes acha que é só pegar ali uma thread do Twitter e falar Uhum. sobre isso para ganhar view no YouTube e não sabe, e não entende o por trás disso tudo, sabe? Então, realmente, eu acho que ajuda. Assim, muita gente vem falar comigo, me manda mensagem falando que quer fazer o que eu faço e tal. E eu já vi muitas pessoas indo procurar o curso de jornalismo por causa do meu trabalho na internet. Eu acho isso muito legal, porque fica bem claro que eu realmente sou jornalista e tenho esse trabalho, né? E com certeza foi um diferencial para o meu canal mesmo, a minha formação. Total. Total, total formação e essa vivência toda em redação na Capricho Exatamente. e Eu acho que tal, tudo, né? até. Eu acho que mais a experiência do que exatamente ser formado em jornalismo. Eu acho que a experiência de trabalhar na área, nos meios tradicionais, né? Sim, sim. Até porque alguns cursos de jornalismo hoje estão muito tecnicistas, né? Às vezes a pessoa no segundo semestre já vai para a rua fazer reportagem, né? O Sim, cara não tem ética, filosofia, aquela coisa toda, né? sim, sim. Total, total. Foquinha, eu peguei só alguns nomes aqui que você já entrevistou, enfim, muitos deles eu assisti, acompanhei. Uhum. Sei lá, Demi Lovato, Selena Gomez, Britney, Miley Cyrus, Taylor Swift. A gente sabe, enfim, cada nome desses carrega ali uma responsabilidade muito grande de você chegar para uma pessoa dessas e fazer perguntas, né? Qual que era a grande diferença de quando você estava na Capricho, por exemplo, e tinha ali uma chancela, né, de uma marca, de uma editora, e depois, quando você se tornou independente, vamos dizer assim, essa relação mudou para chegar nesses nomes maiores? Como é que foi isso? Eu acho que no início foi.
era mais difícil porque ainda, né, as pessoas dependem muito do número, né, de números, Hum, de, enfim. E eu fui muito no começo pelos assessores que eu já conhecia e tal, então eu sim. tinha muito, esse relacionamento com o assessor é muito importante, foi algo que quando que eu fiz muito sozinha ali na Capricha, né, na minha parte, falando do meu relacionamento, e que quando eu saí da Capricha eu me apeguei a isso, eu fui atrás dessas pessoas, acreditaram em mim, independente de ver ou não o canal no ar, né? Então, tipo, meu primeiro vídeo do canal é com Caio Castro, porque eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp e ele falou: Meu, o que você fizer, tô dentro, bora. Então, isso Uhum. foi bem importante, assim, sabe? Mas ainda eu sentia mais no começo, assim, hoje ainda sinto um pouco, mas eu sentia um pouco de resistência em alguns momentos em relação a estar no YouTube, ser uma youtuber e não ser uma mídia tradicional, entendeu? Então, eu ainda Uhum. sinto isso hoje em alguns momentos. Por exemplo, um caso É. recente que aconteceu foi com a Lizzo, que, pô, tinha tudo a ver eu entrevistar ela. Eu fui um dos primeiros Sim. canais a fazer um vídeo sobre ela e tal, sempre cubro tudo. Então, e já tava até conversando sobre isso, já tava meio claro que ia rolar, e chegou na hora, ela cortou todos os influenciadores, youtubers, e foi na mídia tradicional. Até deu uma super. Rolou todo um bafo, uma polêmica aí com umas das entrevistas dela dos meios tradicionais aí. E aí eu fiquei meio chateada, né? Porque, pô, não, eu acho que é caso a caso, né? Acho que quando você vai aprovar quem que você quer falar, acho que é caso a caso, né? Meu trabalho, pô, é um trabalho sério, eu sou Uhum. jornalista, não faço qualquer coisa, sabe? Então, acho que ainda rola um um preconceito, assim, não quero dizer, não é essa palavra, mas ainda acho, rola um receio ainda de Hum. algumas marcas e de alguns artistas, enfim, de fazer entrevistas por causa disso, assim, não tanto, eu não sinto tanto isso hoje, mas acho que as coisas estão mudando tudo, mas ainda sinto um pouco, sim. Então é isso, assim, sabe, tipo, tem alguns artistas que eu consegui entrevistar naquela época que hoje eu ainda não consegui, e também o contrário, tinha Uhum. artistas que naquela época eu não consegui, mas que no meu canal foi mais fácil, Sei. entendeu? Então é muito caso a Sim. caso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, é exatamente estranho ter rolado isso com a Liso, porque, enfim, você mesmo falou, ela foi em praticamente todos os canais, eu vi ela em muitos canais, e eu vi duas entrevistas que foram horríveis. E aquele mesmo padrão, né? Jornalista, homem, branco, hétero, Uhum. entrevistar. Ah, mas e seu corpo? Meu corpo É, é meu corpo. não, é Então, foda. e tem até a questão do discurso também, né? Ah, só porque, pô, só porque é youtuber. Não, tem um discurso, tem a trajetória, tem tudo que tem que ser analisado uma hora dessa, né? Exatamente, é isso. Sim, sim. E desses nomes, então, desses grandões, eu citei só, né, gente de fora aqui, mas tem, enfim, tem muitos brasileiros também, muito nome nacional que você já entrevistou, tipo Ivete e tal. Uhum. Teve algum desses que você deu uma travada, assim, que rolou um nervosismo maior do que o normal, ou Eu sussa? acho que recentemente foi com o elenco de La Casa de Papel. Hum, Porque além de eu ser super fã da série, eu tava super empolgada, tudo, eu não falo espanhol. E eu tava certa de tá. que ia rolar entrevista em inglês, porque isso acontece, que são séries muito grandes e tal, e a língua é Sim. espanhol, eles falam inglês e tal. Só que aí, chegando perto, eu descobri que eles só falariam em espanhol. E eu falei, não vou perder essa oportunidade por causa do meu espanhol, não. Aí dei meus pulos lá, tem uma amiga minha argentina, me ajudou com a pauta, me ajudou com a pronúncia e tal, dei aquela treinada. Aham. E fui, mas aí fui meio cagada, assim. Foi uma entrevista que eu dei uma. Fiquei meio tensa, assim, por causa mais da Uhum. língua, por não estar tão à vontade e confortável, sabe? E por ser um artista, um elenco que eu gostava muito, assim. Então, acho que foi a mais, recentemente, assim, a que eu mais fiquei tensa. Mas, no geral, assim, Total. não fico tão tensa, assim, não. É mais quando são artistas. Geralmente internacional, né? Porque tem a questão da língua e que você nunca sabe como a Sim. pessoa vai reagir, vai ser e tal. E geralmente são tempos curtos, né? Essas entrevistas internacionais são super Uhum. curtas e você tem que arrasar em 5 minutos, sabe? Então tem toda essa pressão em torno disso. Então, geralmente são as que eu fico mais tensa. Mas mesmo em inglês é engraçado. Eu lembro, sei lá, das entrevistas em inglês que eu já fiz, a mais difícil foi com um australiano, baterista do Midnight Oil, sabe aquela banda? Sei, sei. O inglês O australiano, sotaque. eu nunca tinha ouvido o inglês australiano e eu ouvi e foi traumático, porque foi por telefone, o que às vezes é até pior, né? Porque você não É, está vendo a pessoa, você não está fazendo labial, às vezes é pior.
E eu quase perdi essa entrevista. Depois eu fiquei ouvindo ela. Mas tem a questão dos sotaques, né? Não sei se de repente você já pegou algum desses. Assim, tem muita gente que reclama do Sim. britânico. Eu amo o britânico, não sei. Eu acho que o australiano ele é mais difícil que o britânico, né? Porque É, parece o britânico, mas ele ainda é mais. Eles têm umas gírias também, né? É mais sim. difícil. Eu acho que o sotaque ele dá uma ferrada às vezes, sim. Aí na hora ali você tá meio tipo, ai, não tô entendendo o que ele tá falando, mas tenho que, né, fingir a plenitude aqui. Sim, sim, total. Eu lembro de uma vez também que a gente se falou, até acho que quando o Ed Sheeran veio para o Brasil, e Sim, a assessoria abriu uma janela de entrevista só em BH. Tinha que ir até BH. Em São Paulo não teve. Quer dizer, em São Paulo ele fez Globo só, normal. Estamos acostumados já. normal. É, e aí ele ia abrir para BH, então tinha que viajar para BH, arranjar um cinegrafista lá, ou levar um, ia ficar caro pra cacete. Tem essas dificuldades também, né? Porque eu não sei. Não sei se a pessoa que, enfim, promove essas turnês, ela fala, não é tão grande assim, dá para ir para BH fácil, né? Deve rolar essas loucuras também, né? Você tem que viajar para entrevistar Sim, alguém que vai passar por São Paulo, né? não Tem faz todas sentido essas nenhum, né? dificuldades. Não, É, essas, e eu lembro que a gente conversou, né, sobre isso, acho que sobre equipe, né? Não lembro direito o que a é, gente falou. Você chegou a fazer? Não lembro. Não, então, a gente tentou contratar juntos em BH um cinegrafista para fazer as imagens para a Uhum. gente, aí, mas acabou não rolando, porque onde eu estava não liberou grana e tal, e eu não Ah, fui sim. por pobreza empresarial mesmo, não Isso rolou. acontece, porque é isso, né? Eu achei essa história eu achei muito louca na época, eu fiquei muito de cara, porque é isso que você falou, não faz sentido o artista passar por São É, Paulo e você que é de São Paulo, tá com a entrevista aprovada, ter que ir para BH para entrevistar e nem te ajudam com esse auxílio de você ter que ir para BH, né? Então, tipo, foi aquela coisa que eu tentei, dei aquela insistida, discuti, briguei, não sei o quê, mas não adiantou. E aí eu falei, meu, é uma entrevista que vale muito a pena. E aí eu fui sim. para BH, arranjei alguém lá para fazer a captação para mim, fui, paguei a passagem, fui e valeu muito a pena, que foi uma entrevista que foi um divisor de águas no meu canal, assim. Então, foi nessa que você fez ele dançar, não? Ou foi em Foi que eu outra? fiz ele dar uma Foi nessa, né? sarrada. Era o auge da sarrada, né? Só se falava nisso nas Sim, redes sociais. sim, total, total. E ele é simpaticão mesmo, como dizem? Como é que foi? Muito. Ele é um cara meio tímido, né? Ele é meio É, na dele e tal. Então eu tava meio receosa até pra fazer a sarrada. Eu falei, bom, na hora eu sinto, e se rolar, rolou e tal, e rolou. E, meu, é a minha entrevista preferida, eu acho, que do canal, assim. Eu gosto muito, porque foi uma conversa muito legal. Parecia que a gente era brother, sabe? E ele super curtiu a pauta, a gente ficou trocando ali. Meu, passou o tempo. Eu amo quando isso acontece. Você tem o tempo. Quando passa o tempo e o artista deixa, é um sinal uhum. ótimo. Eu sempre fico feliz. Isso aconteceu com o Ed Sheeran. E aí no final ele tava rindo, ele chorou de rir, ele ficou rindo do meu apelido, chamou os caras que trabalham com ele pra me zoar. E aí encerrou a entrevista, a gente ainda continuou conversando. Foi muito legal. Eu gostei muito dessa entrevista. É. Nossa, é muito doido. Eu também, às vezes, sei lá, eu me vejo na pele desses caras que têm que viajar o mundo, e aí em cada canto do mundo eles têm que falar com pessoas e ser legal e ser simpático, né? Também É. é puxado, e a gente também, quando vai entrevistar, tem que entender um pouco isso, né? Uhum. Não é saber chegar, né? Saber como falar com as pessoas. Sempre esses caras têm algum produtor mala do lado, Sim. acelerando tudo, né? Tem Deve, que deve tentar ter. entender. Tem que Você deve tentar entender. você deve ter pegado de uns produtores assim acelerando do lado, né? Ó, tempo aqui e Nossa, tal. demais. Para mim, o mais tenso para mim é aquelas junkets, que são as entrevistas internacionais Uhum. de série, filme, que é tudo cronometrado, tem uma pessoa contando o tempo atrás da câmera, são geralmente 5 minutos. Então, essas são mais tensas do que as de artistas da música, eu acho. Que artista da música, o assessor tá ali do lado, ele vai falando, Sim. mas tipo, às vezes o artista tá curtindo, ele vai deixando, vai sentindo. Geralmente são entrevistas um pouco mais longas, agora essas de série e de filme, que são em hotel, com tudo, o equipamento todo montado e tal, são 5 minutos cravados e, mano, é muito tenso, assim. E se você não, tipo, passar, os caras gritam, corta e não tá nem aí, né? Então essas são mais tensas. Mas é isso, eu acho que tem sempre essa questão. Eu sempre penso nisso. Os artistas, eles dão, às vezes, entrevista o dia inteiro, não aguentam mais as mesmas perguntas, tipo, não aguentam mais falar. Então, tem isso. Às vezes o cara não tá no dia bom e tem que fazer aquilo por causa do contrato e tal. Acho que
também isso não é motivo para, às vezes, faltar com respeito ou ser um escroto na entrevista, né? Sim, Mas sim, eu acho sim. que sempre tem que levar em consideração, né? Quando isso acontece, quando coisas assim acontecem. É, não, é muito louco. Eu lembro quando eu estava na Rádio Eldorado, isso já bem depois da Abril e tal, e junto com a Rádio Eldorado tinha a Rádio Estadão. Então, quando eu cheguei lá, a gente fazia uma coisa muito estúpida, que era entrevistar o artista duas vezes, uma para Eldorado e uma para Estadão. Aí, depois de uns dias, não sei quem teve a ideia, sei lá, a gente, meu, por que a gente não entrevista junto? E aí cada um faz a sua É, edição. Aí a primeira vez que a gente fez isso foi com a Luísa Posse, ela só faltou beijar a gente. Ai, obrigado, gente. Eu não aguentava dar duas entrevistas. exatamente, não faz sentido, né? Simplifica as Sim. coisas, né? Eu lembro que teve uma vez também que eu fui fazer uma entrevista nos Estados Unidos, faz muito tempo já, no começo do meu canal. E aí o Papel Pop também ia fazer, e aí, em vez de eles mandarem alguém, eles já aproveitaram que eu tava indo, eu fiz pra eles e fiz no meu canal, sabe? Pautas diferentes, mas de uma vez já faz tudo. Então é bom, né, essas coisas. Já, Sim, já sim. agiliza o rolê. Pô, tá doido. É, e me fala agora, vindo mais para esse momento, né? Então, enfim, a gente tá nessa doideira toda de quarentena, a gente tá vendo ainda o que que vai acontecer, não dá para saber nada. É, as turnês, obviamente, pararam, não tem artista internacional vindo para o Brasil, algumas séries e filmes também, todos para o ano que vem. É, como é que você está fazendo, então, nesse período, né? Como é que ficou a sua agenda, essa questão de entrevistas, muita coisa você teve que derrubar e não teve jeito mesmo? Você está conseguindo fazer algumas coisas à distância? Como é que está o seu dia a dia? Eu tô conseguindo, sim. Eu tenho. No início foi meio tenso, né? Eu falei, putz, não vou conseguir gravar minhas entrevistas e tal. Fiquei um tempinho ali, o comecinho sem fazer, porque eu não tenho muita frente, porque eu não gosto de fazer entrevista e guardar, porque as coisas estão acontecendo, Sim. e geralmente são muito quentes, né? Então, passo o timing. Então, eu fiquei uns dias sem fazer, fazendo meus conteúdos normais, mas não entrevista. E aí eu pensei numa ideia lá no início que daria para usar remotamente os artistas. Aí eu fiz um quadro no meu canal, que é o Foca no Game, que era os artistas mandando vídeos e fazendo um game e tal. E deu super certo no início. Mas aí depois eu percebi que nem precisava fazer esse game necessariamente, que dá para fazer os meus quadros de entrevista normais, Uhum. remotamente, né? Então, como a gente está fazendo aqui, aí eu tenho feito muito isso, tenho feito bastante entrevista, a pessoa da casa dela, eu da minha, a gente se fala pelo fone de ouvido e se grava com a outra câmera. E aí a pessoa me manda, então é todo é meio trabalhoso, assim. Já Uhum. aconteceu de, tipo, demorar muitos dias pra pessoa me mandar o vídeo e eu ficar, meu Deus do céu, não vai dar tempo de editar. Putz. Tem todos esses problemas tecnológicos, assim, mas tá super Uhum. rolando. Inclusive, fiz até umas entrevistas internacionais esses dias, e aí fiquei pensando, olha, se não tivesse essa situação, talvez eu não faria, porque não sei Uhum. se esses artistas iam vir pro Brasil, eu não sei se iam me mandar viajar. Então, tipo, eu fiz 3 entrevistas internacionais já nesse tempo, que talvez não rolaria se não fosse esse momento aí. E eu acho que isso pode mudar um pouco as coisas, né? Mesmo que em algum momento volte a rolar as entrevistas presenciais internacionais e tal, talvez Uhum. mudem a maneira de fazer e tenham mais oportunidades, né? Entendi. É, eu sei que é um exercício também meio de futurologia, né? Mas o que que você espera, assim, para... A gente não sabe nem quando vai passar É, ainda, mas o que que você espera desse tal do novo normal aí que dizem? O que que vai rolar aí? nossa, eu não sei dizer, é muito difícil. Queria muito que tudo voltasse ao normal, real, mas acho que não é isso que vai acontecer, infelizmente. Acho Uhum. que por mais que as coisas melhorem, tem a vacina que vai rolar, né? Assim, nossa, orando. Sim. Eu acho que o cuidado vai mudar, né? Então vai ter essa coisa, os eventos com muita gente, tumultuados e tal. Eu não sei como eles vão ser, assim, que tem aquelas filas gigantes, tipo Comic Con. Eu Uhum. acho que vai ter que mudar a forma de fazer esses eventos, assim. Os shows também, não sei, meu, não faço ideia de como vai ser. Tô apreensiva, mas acho que aos poucos vão voltando, assim, e vão encontrando essas novas maneiras de fazer. E é isso, assim, eu acho que as coisas vão voltando a ser normais, assim, mas eu acho que com esse cuidado sempre. Então, tipo, entrevista presencial vai ter todo um cuidado em torno disso, né? Enfim, as questões de higiene, assim, e gravações em estúdio, com menos gente, enfim. Acho que vai rolar, sabe? Mas com todos os cuidados aí, né? É, e as lives você tem acompanhado ou já encheu também? Então, já deu uma enchida, assim, mas eu tenho.
eu geralmente vejo quando eu tô, tipo, sei lá, em casa de boa, vou abrir uma Uhum. cerveja, tomar um vinho, aí boto a live pra rolar e fico meio que curtindo nesse sentido, assim. O que eu tenho muita saudade é isso, tô com muita saudade de show, de ir a shows e de rolê. Eu sou uma pessoa muito do rolê, então tô agoniada, assim, sabe? Desse rolê em casa, sozinha, sabe? Então, Sim, enfim. sim, total. E, enfim, para a gente já ir encerrando aqui com o nosso tempo está acabando já. Eu queria só entrar rapidamente nessa questão dos influenciadores, né? Você já há algum tempo já tem essa etiqueta também de influenciadora digital, né? Você já está Sim. nesse rol aí de influenciadora. E, enfim, a gente viu algumas coisas estranhas, né? Influenciadores fazendo algumas bobagens por aí nos últimos tempos. Como é que você vê, então, a responsabilidade? O influenciador é o novo formador de opinião que a gente falava antigamente, né? É a pessoa que está ali para ser seguida. Qual que é a responsabilidade disso para você? Acho que é gigante, né? Porque hoje todo mundo pode ser influenciador, né? A gente tem Uhum. milhões de pessoas aí fazendo conteúdo e milhões de pessoas muito famosas, assim, que é isso, você vê de repente uma pessoa que você nunca viu na vida tem 2 milhões de seguidores, você fala, meu Deus, que universo é esse? E é isso, tem vários nichos, várias redes sociais novas surgindo, TikTok, agora tem uns TikTokers, aí tem não sei o quê. Então, Sim. tem muita gente aí, o que eu acho ótimo, porque tem espaço para todo mundo pode fazer conteúdo na internet. Só que eu acho que é isso, tem a questão da responsabilidade, que é algo que eu prezo muito e que eu tomo muito cuidado, porque são muitas pessoas se inspirando em você, se inspirando nessas pessoas que estão na internet. E é muito complicado, a gente vê muitas coisas acontecendo aí e pessoas se inspirando nessas pessoas. Então, mas não tem o que fazer, né? Assim, não tem o que fazer. Eu acho que é muito complicado porque quem está consumindo conteúdo que tem que meio que medir, né? O que ela quer Uhum. ver e às vezes ela acha que aquela pessoa é uma pessoa responsável e legal e cai naquilo, mas ainda está formando a sua opinião, formando a sua Sim. personalidade. Ai, é muito complicado, assim. Eu tento eu tomo muito cuidado, assim, porque também eu tento, é isso, né? Tem toda a minha formação e tal, e eu sei da minha Uhum. responsabilidade com quem me segue. Então eu sempre penso muito antes de falar qualquer coisa, antes de colocar os conteúdos no ar e tal. E tenho essa noção de quanto pode impactar as pessoas, né? Queria que todo mundo pensasse assim também, porque mesmo assim, às vezes a gente cai em, né? A gente tá ali fazendo stories do Normal, dia a dia, normal. nossa vida tá misturada com o nosso trabalho, né? Então, ai, é muito complicado. Quem se expõe não tem jeito, uma hora vai, né? Não existe, né, o 100% perfeito, uma hora vai falar alguma bobagem, vai fazer algo. E aí é a questão de ter humildade, de repente pedir desculpas se for o caso, e por É, aí vai. A vida é assim, né? Só está sendo aqui na telinha vertical. A diferença é, é essa, né? é complicado porque o que é certo e errado com a pessoa, né? Então, Sim. assim, claro que tem as coisas que são óbvias, né? Que chega, né, à falta de respeito, à empatia e a diversas outras coisas. Mas, tipo, hoje na internet, se você falou uma coisa que é contrária à opinião de quem tá vendo, aquela pessoa já te humilha, já te critica, já vai com 1000 pedras, você já É, é cancelado na internet por uma opinião sua, às vezes, enfim, é muito complicado, sabe? Porque eu acho que essa coisa do cancelamento tá indo, né, às vezes vai para um lado muito tenso, que é de linchamento virtual, que eu é. acho que é um pouco complicado, né? Total, total. Muito bom, Foquinha. Obrigado, viu, por ter aceitado. Obrigada a Tô sempre, você. Eu adorei o tô convite. sempre, tô sempre acompanhando aí seus trampos aí, sempre que passa aqui na timeline eu assisto, sempre tô de olho aí, gosto muito do seu trabalho aí. Parabéns aí. Obrigada. Também admiro muito seu trampo como jornalista. Foi muito legal você ter me chamado. Fiquei muito feliz. E é isso, tamo junto. Conta sempre comigo aí. Legal. Obrigado, viu? Se cuida Valeu, é aí. nóis. Beijo, se Até. cuida. Tchau, Beijo, tchau, tchau. tchau. Gente, essa foi a Foquinha, legal, né? Eu gosto muito dela, ela tem uma trajetória legal, jornalista, responsável, produz conteúdo de uma maneira legal, né? De uma maneira responsável. E é legal a gente dar espaço para essas pessoas, né? Para essas pessoas falarem, se expressarem e tudo mais.
Muito bem, vamos ver se o Felipe está aqui tá aqui na área, o Felipe. Vamos aqui para a nossa segunda. Tinha um filho de um corno buzinando aqui agora. Parou, filha da mãe. Buzina, devia ter autorização para buzina, né? Qualquer carro que tinha que ter buzina. Porque tem cara que não sabe usar, entendeu? Então você põe ali uma regra. Fazer o quê? Chamando o Felipe, já tô aí pescando o Felipe Pipeta, que está na área, pra gente trocar essa Opa! ideia. E aí, meu, firme? Salve, Marcos! Beleza? E aí, meu, e aí? A rede aqui tá se habituando a você ainda, tá dando uma travada. Agora foi, Ah, agora tá. foi. E aí, cara, tudo bem? Tudo bom, velho? Beleza. Da Firmeza, hora fazer firmeza. esse bate-papo aqui. Com quem entende de música ainda é melhor ainda. Pô, que isso, tamo aí na labuta sempre, né? Tamo aí. Sempre, É, velho. e a gente sempre se encontra em shows, né? Sempre a gente dá aquele alôzinho no show e não tá rolando show. Sim. É, pelo menos temos essa forma aqui de se encontrar, né? É, pois é, pois Pô, é, e pois não, é. e não tá rolando show, né, velho? Caramba, os caras conseguiram acabar com o rolê de muita Bichinho, gente aí, velho. bichinho daquele tamanho, né, bicho? Fazendo estrago Nossa desse. senhora. Dureza. É. Cara, me fala um negócio. Eu vi o dia que você postou o vídeo, né, daquele show que você fez com o Maneva, né? Foi com o Maneva lá no Allianz. Isso. E aí logo eu falei, puta, preciso chamar ele para trocar essa ideia, principalmente perguntar como foi, porque rola muito essa curiosidade, tanto acho que da parte do público que ainda não foi, né, saber como que é e tal, quanto da parte de músicos, gente do backstage, cara. Eu queria que você contasse pra gente esse dia, como é que foi, né? Como é que é ir para um estádio fazer um show e de repente chegar ali no palco, você olhar para frente e só ver carro, né? Só carro ali e tal. Eu queria que você contasse um pouco essa experiência, como é que foi, sei lá, da hora que você pegou a van para ir para lá, o que você estava pensando, como é que foi para você? Na real, vem de antes até um pouco, porque, cara, a gente tá vindo estávamos, né, há 3 meses e pouco, sem o mínimo sinal de que algo aconteceria, né, de show, nada. Aí pinta a mensagem aqui, topa tocar? Pô, velho, topo. Ah, é no Allianz. Puta que pariu, topo. Eu nunca tinha pisado lá, assim, né? Ah, Mas assim, rolou um misto, né? Eu pelo menos fiquei com sim, um misto de emoções, de sentimentos, que é de tipo, você não é muito a hora de voltar, de fazer show. Eu sou meio dessa opinião de que não era muito hora de estar voltando, sabe? Os números, sim. embora em São Paulo deu uma controlada, o negócio está pegando mais agora nos lugares que ainda não tinha chegado, né? O vírus, mas enfim, cara, eu tava meio sedento por tocar até. Sim. E não só eu, como a equipe inteira tocou dentro de uma série de protocolos e cuidados que foram feitos, né? Não só pela parte da banda, do Maneva, como do Allianz lá, que, nossa, os caras foram Uhum. super... Dentro do que era possível se fazer, foi tudo feito, assim. E é uma experiência maluca, né? Porque é nova para todo mundo, mesmo não só quem está ali entrando com o carro ali, mas para a gente também, né? Uhum. E a sensação é meio de estar tocando na 23 de maio, assim, no E na horário de contramão, rush, né? velho. Na E na contramão ainda, né? contramão, aí você para de tocar, a galera começa a buzinar e acender farol e para-brisa, pisca-alerta. Que E... loucura. Mas assim, é engraçado porque, por exemplo, no Maneva, até deixar claro, se lá no Maneva eu não sou da banda, eu sou músico Sim, sim, contratado, sim. né? Sou tipo funcionário da banda mesmo. Apesar dos Claro. caras me tratarem como se fosse da família, assim. Os caras super gente boa. Sim. E eu tenho uma posição no palco, os metais ficam um pouco recuados, assim, né? Mas a gente enxergava ali as primeiras fileiras de carros, dava para ver a galera dentro do carro, assim, né? Então, a galera Uhum. dançando, tal, se mexendo, mas, puta, para trás era um estacionamento de supermercado, assim. Mas, cara, com uma puta estrutura, cada carro estacionava numa vaga, tinha 2 caixas de som entre os carros, assim, então rolava um estéreo ali
do, do show, né, do som. Tinha os PAs principais do estádio, que são bem grandes, mas com uma mixagem um pouco mais baixa, não era nada muito empurrando assim. E você também podia sintonizar dentro do carro, nas rádios. Na rádio, eles passam uma frequência a hora que você entra lá. Então, assim, a experiência sonora, até de amigos que foram assistir, falaram que é muito boa mesmo, porque cada um tem um PAzinho ali, uma caixinha de som, um monitor individual, né? Então, por esse lado, é legal. Mas, cara, nada supera o calor ali, o axé da coisa, né? De estar ali no quente, dançando e tal. Isso é insuperável, velho. É uma maneira de fazer as coisas acontecerem agora, né? Tipo, que é maravilhoso, porque, putz, velho, a gente precisa trabalhar, né? Eu, cara, não tenho outra fonte de renda, eu vivo de show, toco numa 6, 7 bandas, que é justamente para conseguir equilibrar e conseguir sobreviver da coisa, que não é muito fácil sobreviver de música aqui, no mundo hoje em dia, até. Tem amigos que moram fora, tal, que é a mesma dificuldade, né? A cultura vai se estreitando cada vez mais. E estamos nessa busca aí. E vão rolar mais 2 shows do Maneva nesse esquema de drive-in. Ah, é? Onde que vão ser? Já tem o local? Dia 1º de agosto, os 2 shows. Um no Parque Bulemax, aqui na zona, sentido Zona Sul, aqui, perto do shopping Morumbi ali, pro outro lado da ponte. E um em São Caetano, também lá, que um bar acho que pegou um espaço lá, uma coisa, mas tudo no esquema drive-in. E segundo os caras do Maneva lá, tá pipocando esse tipo de convite para tocar, só que não dá para viajar, por conta de hotel que não tá funcionando, essas coisas. Então, estão fazendo só com bandas próximas aos locais do show, né, na mesma cidade e tal, que não precisa dessa demanda de hoteleira, de hospedagem, esse tipo de estrutura, né. E também eu sinto que tá rolando só para essas bandas médias grandes, assim, né, nesse grande circuito. As bandas menores, tipo, eu toco em algumas, né, tipo Samuque a Selva, por exemplo, cara, ainda não surgiu nenhum convite do tipo, e fora convite de live que aparece toda hora, mas que é muito difícil para nós, né, por conta estrutural, uma banda muito numerosa, tanto o BMJ como o Black Manta, assim, daria mais trabalho e custo pra gente do que algum benefício, assim, né? Claro que tocar é bom e agradar o público também é maravilhoso, né? Mas, cara, a gente está num momento que está segurando de todos os cantos. Imagino. Para não faltar... Eu comentei com a Foquinha no começo, não vi se você já tinha entrado, uma amiga foi ver um stand-up comedy nesse esquema de drive-in. E ela, enfim, contou um pouco, né, da experiência e tal, falou que foi muito estranho, porque no stand-up, além da piada em si, você ri também das pessoas rindo, né? Então aquele clima é que dá a graça, só que você tá dentro do carro, não tem as pessoas rindo, né? Nossa, não rola aquela ajudinha ali, né? Sim, então deve ser estranho, principalmente para um cara de stand-up que é sozinho, né? O cara sozinho no palco, né? Você imagina. Não, e ele depende desse retorno da galera, né? Depende desse, será que eu agradei, não agradei? Continua nesse caminho aqui, né? Tipo... Dá uma aceleradinha se gostou, né? O cara dá uma aceleradinha no carro. Tipo, quem tá com IPVA pago aí, galera? Piada. É um filão, né? Piadas automotivas. Os caras devem ter pensado em várias para chegar lá, né? Total. E, cara, eu queria aproveitar que você está aqui também falando comigo, falando com a gente aqui, queria falar um pouco também sobre sua trajetória. Claro, eu acompanho principalmente o BMJ, acompanho desde o comecinho, Black Manta eu já fui, trocentos shows, isso falando dessas bandas mais atuais, né? Mas você tem uma história legal no ska, né? De muitos anos e tal.
Você meio que começou no ska já ou você vinha de outra onda? Como é que foi pra você isso aí? Então, eu comecei na música. Meu pai, cara, eu venho de uma família meio artística, né? Meu pai é diretor de teatro, minha mãe é bibliotecária e meu irmão trabalha com animação, com desenho. Então, acesso à música, à cultura em casa foi desde de berço mesmo, assim. Uhum. E o interesse por música se deu que eu morava em Ribeirão Pires, quando eu tinha ali até uns 10, 11 anos, e na minha escola tinha fanfarra. Uhum. E aí eu comecei a tocar corneta na fanfarra, que é um trompete, é um pré-trompete, né? É uma coisa mais simples, assim. Sim. E depois eu fui para a bandinha da cidade de Ribeirão Pires, que lá tinha uma banda e tinha trompete, né? E eu comecei a aprender lá, mas também fiquei um ano e pouco. Meu pai chegou a me dar um trompete de presente de Natal, e a gente voltou de volta a morar em São Paulo. Aí eu parei de tocar, até que um amigo meu que jogava basquete comigo, eu era louco por basquete, e ele falou, cara, você toca trompete, né? Eu falei, puta, eu não toco, eu tenho um trompete lá em casa, quando eu era pequeno, né? Tive um contato e tal. Falei, vamos tentar fazer um som aí. Aí ele comprou um sax, ele ia na minha casa, eu ia na casa dele, a gente ficava tentando tocar, tudo errado, desafinado. E aí ele chegou lá um dia e falou, cara, eu escolhi uma banda pra gente tocar. Eu falei, cara, você tá louco, velho? Olha a gente tocando, tudo errado. Eu falei, não, uma banda de ska. Eu falei, banda de ska? O que é ska? Aí ele me mostrou uns sons lá. Eu falei, porra, legal pra caralho. Mas como é que a gente vai tocar isso aí? Ele falou, não, vai ter ensaio no fim de semana, os caras querem que a gente vá lá na casa do batera, lá, já foi no ensaio. Eu falei, beleza. Aí fomos. Aí, cara, acho que os caras nunca tinham visto metais na vida. Chegou lá, a gente tava fazendo umas danças, umas coisas assim. Os caras, porra, estão dentro da banda agora, tá dentro e tal. E aí começou. Eu entrei no ska dessa maneira. A banda chamava os The Electrics. Era uma banda de ska, punk, hardcore, assim. E através dessa banda eu conheci o pessoal do Sapo Banjo num show que a gente foi fazer no interior, que era um show com os camundongos, era meio a época que o ska... Do estouro, né? Do estouro ali. E lá conheci o pessoal do Sapo Banjo, a gente fez o contato ali e, cara, entramos, eu e meu amigo também entramos, o Asnésio, também entramos no Sapo. E do Sapo para frente as coisas começaram a desenrolar. E eu fui estudar, né, na Fundação das Artes, em São Caetano. Fiz aula há alguns anos com o professor o Carlos, de São Caetano também, que é uma pessoa fenomenal. Vou contar a história brevemente dele aqui, que ele é um professor de banda marcial lá, em São Caetano. Sim. Que ele pegava pessoas interessadas, que tocavam bem, já tocavam um pouco, colocava na banda para tocar, ele ensinava. Ele ensina, ele está lá até hoje, ele foi trompetista da Fafá de Belém, do Milionário José Rico, é um super músico, assim. Da hora. E em troca a gente tocava na banda. Só que chegou um momento na banda da escola que todo mundo não estudava lá, e não tinha ninguém aluno da escola, né? A diretora falou pra ele, olha, a banda toca super bem, todo mundo já tocando, mas a gente precisa de aluno da escola. Precisa justificar isso aí, pô. E aí ele desmontou a banda, né, conversou com a gente entendeu totalmente, e eu falei para ele, falei, se você precisar de alguma ajuda aí, me dá um toque que eu tô a fim de aprender. Ele falou, porra, bom saber. E aí passou a vida, a banda acabou ali, eu continuei, tava tocando com o Sapo Banjo, começou a pintar convite de outras bandas que achavam legal, que a gente ia tocar junto, via os metais, queria ter banda, começou a rolar um troquinho, assim, um dinheirinho. Eu comecei, falei, pô, velho, acho que dá pra rolar um caminho aí, né? E aí eu encontrei o Carlão, professor, num posto desses Graal da estrada aí, eu tava voltando de Minas, de um baile, né, porque eu tocava numa banda de baile também, e aí ele falou, cara, pelo amor de Deus, velho, vocês podem me levar pra São Paulo? Não aguento mais escutar. Ele tocava com sertanejo, mas ele nunca gostou de tocar. Não aguento mais, cara. Esses caras que só falam de boi, de dupla sertaneja, não aguento mais. Me leva, vocês podem me dar uma carona? Os caras ainda vão parar em cidade? Não, vamos embora. Aí no caminho ele falou, segunda-feira vai lá na escola que eu vou começar a fanfarra e eu quero que você me ajuda lá e tal. Falei, legal. Puta, cheguei na escola, o cara me pegou pela mão
levou na sala da diretora e falou, ó, esse aqui é o Felipe, ele vai trabalhar aqui comigo, estamos recomeçando a banda, estou formando uma fanfarra também, além de uma banda, e não se preocupe, eu vou pagar para ele um salário do meu bolso mesmo, ele vai me ajudar aqui. E eu fui só olhando para a cara dele, assim, caraca, velho, eu achei que eu ia ir lá de vez em quando para, né, dar uma estagiada, assim, ajudar no que precisasse. Nessas eu fiquei 8 anos lá com ele. Pô. E trabalhei em outras escolas, ele coordenava o projeto lá em São Caetano, eu fiquei em outras escolas sozinho, depois eu cheguei a coordenar esse projeto também, e sempre tocando em paralelo, sempre tocando, fazendo Fundação das Artes, aí eu larguei fundação, fui fazer faculdade de música, e aí larguei a faculdade de música na metade, porque de quinta-feira a gente começou a gravar com o Sapo Banjo, quinta categoria, que era um programa da MTV. A gente era banda do programa tipo Jô Soares, assim. Então, Sim. Toda quinta eu tinha que faltar na faculdade. Falei, você quer saber? Vou largar essa porcaria também. Mas música é para sempre, né? Amo o negócio, então tá sempre estudando, sempre aprendendo com amigo ou com internet agora, velho. Tem contatos 1000 aí. E é por aí, tô nessa até hoje. Aí, cara, uma coisa foi levando a outra, né? Tipo, por eu tocar no Sapo, assim, no Sapo Banjo, a banda bem conhecida no underground, assim, Sim. né? Então, tipo, cara, isso acabou me levando a tocar com o Fresno, acabou nos trampos com o Tavares, com o Lucas, com o Raimundos. Você fez Raimundo também? Na gravação do acústico, da turnê do acústico ali. Sim. Então, e com certeza o Baby J, o Black Manta também, essas coisas vão somando, né? Assim, você vai ficando conhecido no rolê e tal. E aí uma coisa, sempre um trampo foi puxando o outro pra mim, assim, cara. E tem dado certo até então. Você falou do quinta categoria, esse programa era aquele de humor, né? Da MTV, era isso que tinha... Era o que tinha Tatá, não? Então, antes da Tatá, o programa tinha um formato meio programa de calouros. Tá. Ele era com o Cazé e o Mion que apresentavam. É verdade. A gente ficou 1 ano, esse formato ficou 1 ano, foi muito Sim. legal, porque assim, o Sapo, a gente estava numa fase, a gente estava quase acabando, assim, não acabando, porque não vai acabar nunca, a gente é todo mundo amigão, assim, Legal. mas era uma fase que a gente ia dar um tempo com a banda, assim, aí pintou essa parada. A gente falou, puta, vamos lá. E aí o programa começou a rolar, e quando estava ali no final do ano, a galera começou a se ligar que a gente estava no programa. Então a gente começou a tocar mais, subir o cachê da banda. Os caras se ligavam para fazer show, falavam o cachê, ninguém discutia, porque estava na TV. A gente falou, porra, velho, o ano que vem a gente vai arrebentar, né? Segunda temporada. Sim. Aí, porra nenhuma. E os caras mudaram completamente o formato do programa pro esquema com a Tatá, que virou essa coisa mais stand-up, assim. E foi até assertivo a mudança deles, eles souberam o que fizeram, porque todo mundo que estava ali, de alguma maneira, se encaixou muito bem na profissão depois, né? Foi pra Globo, sim, ou internet, e o programa durou ali umas 2, 3 temporadas nesse formato. A galera que curtia a MTV Raiz odiava, né? Achava que era o começo do fim, era o começo do fim, né? Mas tem isso, uma galera que hoje tá aí, puta, tá no ar aí, tudo que é canto, né? Total, pode escrever. Cara, foi o começo do fim mesmo. Pode escrever. E o ska, a história do ska aqui no Brasil é muito doida, né? Porque a gente tem esse estouro, né, desse momento que você comentou agora há pouco, que é ali no comecinho dos 90, não, mais pro final dos 90, né? Final. Segunda metade. E é muito doido, né? Porque pela história do ska você vê como que o mercado funciona aqui no Brasil, né? Que é ao mesmo tempo um mercado grande, mas ele depende desses estouros para viver, né? Então você tem um estouro de boiada, você tem 20 bandas fazendo o mesmo som, aí vem mais banda de fora fazendo turnê. Eu lembro que grandes bandas de ska americanas, principalmente, vieram para o Brasil pela primeira vez nessa época, e tinha muito show rolando, né? E depois, e ao mesmo tempo depois, quando cai, também cai tudo junto, né? Para entrar outra coisa no lugar. É muito doido, e você viveu esse momento, né? É muito doido.
E assim, nessa época que o ska tava no auge aqui, bombando, eu era público desses shows e estava Uhum. começando a tocar com as minhas bandas, que às vezes abria para essas bandas, sabe? Então, eu tive uma visão meio de fora e meio de dentro, assim, né? Sim. O, o lance é o seguinte, depois que não se tornou mais interessante ali, foi até mais ou menos uma moda de verão, não sei, Uhum. porque também se você parar para pensar um pouco, o ska ele é um ritmo, do jeito que ele foi apresentado aqui, ele é um ritmo dançante, festivo, mas para isso a gente tem outras coisas aqui que suprem bem no mercado, né? O Claro. axé, por exemplo, da Bahia, né? Então, Sim. por esse ponto de vista, e mercadologicamente não teve também um grande retorno, sabe? Era uma época ainda que as Uhum. gravadoras ainda, ainda tinham grana, assim, né? Foi o final da era das gravadoras. Foi Sim. bem no finalzinho. Então, já o que não estava dando muito, que não estava vislumbrando muito lucro, os caras tesouraram mesmo. Mas é muito louco, porque acabou essas bandas, e aí, por exemplo, ficou o Sapo. E a gente meio pelo underground mesmo da coisa, assim. A gente teve alguns flertes com gravadora, com a EMI, por exemplo, na época, assim. Foi um quase, mas a gente, cara, na época a gente conseguia lotar show pra caramba, tava Uhum. nesse universo, e de repente foi acabando as bandas também. As bandas Sim. que tocavam conjunto, tinham os Thompsons, tinha outras bandas que faziam esse circuito, esse rolê. As bandas foram parando e ficou só a gente. E a gente falou, mano, ferrou, velho. Tipo, então a gente começou a tocar muito com banda de hardcore, de punk, e para não parar de tocar. E tinha uma coisa muito legal que a gente fazia, que era a gente ia fazer um show, a gente dava nome de festival. Então a gente ia fazer um show, sei lá, no inferno. Ah, festival Gigantes no Ringue 2K. Só pra ver se, cara, dava uma movimentada na cena. Falou, pô, tá rolando um festival de ska lá, tá rolando um festival de ska Sim. ali. Aí botava uma outra banda mais ou menos parecida pra ver se dava uma puta erguida na Tá. coisa, mas tiros em vão. Mas estamos aí até hoje, né, cara? Tipo, o ska é uma parada que eu gosto muito, assim, e nunca vou parar de fazer, É, eu acho que independente de qualquer coisa. eu acho que quando o ska deu essa caída, logo na sequência entrou o forró universitário, que aí entra nessa questão que você falou de ser dançante, né? Nos anos Uhum. 2000, Fala Mansa vem com aquela porrada e aí Nossa, total. cria a cena, né? A cena se criou ali, Aham, né? Então é aham. uma coisa vai entrando no lugar da outra, né? Não tem muito uma coisa É, sustentável, né? Não, e é muito louco, por exemplo, que a UBMJ, ela veio um pouco nessa onda, né, de fazer dançar, né? A gente é uma banda de ska, mas o público da UBMJ não é um público de ska, Hum, assim, é uma coisa bem mais aberta, uma galera que gosta de MPB, que gosta da Cell, que gosta do sim, Bexiga 70, e que talvez goste do Fala Mansa também, porque tem a questão da música brasileira, faz essa ponte, então ficou uma coisa mais aberta e não tão segmentada do ponto de vista, somos uma banda total. de ska, e ter que explicar o que é ska, entendeu? A gente até foi meio propositalmente tentando fugir disso, porque eu já vinha de banda de ska, o Sérgio também, que era do Scuba, Sim. e a gente sabia que o tiro não ia ser tão longo se a gente ficasse, né, rotulando demais. Não que a gente não seja uma banda de ska, eu adoro que seja uma banda de ska. Eu Uhum. me considero isso, inclusive, com a BMJ. E é muito louco que, assim, o ska, ele sempre esteve presente na música brasileira, mesmo sem falarem. O ska está aqui desde os anos 60. A Vanderleia gravou a versão de Meu Bem Lollipop, que é um clássico jamaicano que estourou na Inglaterra, que ela chamava-se My Boy Lollipop. E tem outras bandas aqui, um monte de outras bandas dessa época e artistas que gravaram clássicos da música jamaicana sem ninguém divulgar como ska, entendeu? Mas ele está Sim. aqui sempre nessa memória afetiva, essa memória musical do brasileiro, tanto que chegou ali depois, né, nos anos 80, com Titãs, com Paralamas, e até com o Skank mesmo, Sim. póstumamente, assim,
sem ninguém levantar muito a bandeira. Talvez até o Paralamas levantou, porque eles têm a música lá chamada Ska. E o ska sempre tá presente aí na nossa cultura. Demais, demais. Bicho, nosso tempo está acabando, o Instagram vai desligar na nossa cara em 20 segundos. Legal. Beleza. Valeu, hein, mano? Obrigado de coração. Obrigado pelo papo aí, estamos aí na área sempre acompanhando aí. Quando voltarem aos shows, estamos lá. A gente troca aquela ideia pessoalmente, novamente aí. Legal, já a gente se cruza. Se cuida aí, mano. Até. Falou, beijo, abraço. Até, tchau, tchau.